Olá pessoal, aqui no estúdio da Faculdade do Futuro novamente para gravar a nossa última aula sobre a disciplina de tópicos 3, Esporte e Sociedade, dessa vez então compreendendo a unidade didática 2, Esporte e Sociedade, trazendo como referência teórica o texto do Paulo Evaldo Festenshyfer, O Esporte na Contemporaneidade, uma experiência de fronteira. Pois bem, a ideia desse texto é tentar compreender a nossa própria relação com o esporte e, abrangendo para um contexto social mais amplo, tentar compreender por que as pessoas se envolvem tanto com a prática esportiva, ou dito como Manuel José Gomes Tubino chamou, por que o esporte se tornou o maior fenômeno cultural do nosso tempo. Pois bem, no primeiro item, então, eu trago essa pergunta, por que nos identificamos tanto com o esporte? E aí eu separei alguns itens aqui, que o esporte, ele aparece como uma experiência descolada do cotidiano, então não importa qual papel social eu desempenho, qual a função de trabalho eu desempenho na sociedade, mas que quando eu integro uma equipe esportiva, eu tenho a possibilidade, então, de construir uma outra realidade paralela à realidade concreta, onde o meu papel pode se distinguir muito, eu posso ter mais ou menos destaque em relação ao papel social que eu assumo. O segundo ponto, então, ligado a esse papel, essa identidade, que eu posso estar assumindo diferente do cotidiano. Não importa se o sujeito é advogado, professor, policial, gari, caixa de supermercado. Esse sujeito, quando integra uma equipe esportiva, ele assume um outro papel diferente, e isso tem uma certa graça, um prazer, e por isso as pessoas se envolvem tanto. A experiência corporal prazerosa, que nós podemos relacionar à fisiologia, à bioquímica, no sentido da liberação de substâncias que nos causam uma experiência prazerosa a partir da prática esportiva, então isso também nos move em direção à prática esportiva. No sentido menos fisiológico e menos bioquímico, há uma experiência emocional, que é lúdica, é imprevisível. Então, praticar esporte é se integrar, é se entregar a sensações novas, a sensações desconhecidas. Essa entrega a essas sensações nos impulsiona a querer buscar quais sensações iremos experimentar. E por último, a possibilidade de se superar e superar marcas. Então tem uma citação aqui que eu destaquei, que alongar-se é próprio do humano, e continua a ser sua pretensão. Então é como se o ser humano estivesse sempre buscando esse alongar-se, esse buscar o que está além do seu alcance a priori. No segundo ponto, sobre objetificação e controle, a racionalidade científica moderna, ela tenta nos colocar numa posição de análise da realidade a partir de um prisma da objetividade, e da própria racionalidade. Nesse sentido, há um desprezo pelas questões subjetivas. Esse desprezo pelas questões subjetivas, ele só começou a se modificar muito recentemente, valorizando a subjetividade do sujeito, valorizando outras questões que escapam à objetificação, ao previsível, ao controle. Uma citação trazida pelo próprio autor, e que retrata um pouco dessa questão, ele busca na Bíblia, no livro de 1 Coríntios, a retratação disso, que o que é loucura em Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza em Deus é mais forte que os homens. As coisas loucas, segundo o mundo, escolheu-as Deus para confundir os sábios, e as coisas fracas, segundo o mundo, escolheu-as Deus para confundir os fortes. Então, nem tudo está ao alcance de uma objetificação, de um controle e de uma completa racionalização da vida. Bom, no terceiro ponto, o esporte como uma experiência subjetiva, separei alguns pontos aqui para conversarmos um pouco. Tem uma citação que o autor traz do Lenine, o cantor mesmo, que o corpo ele pede um pouco mais de alma, então o corpo ele pede um pouco mais de subjetividade e menos racionalidade, menos controle, menos objetificação. O corpo é mais lúdico do que a racionalidade permite. Então o controle e a previsibilidade do jogo, a mercantilização da arte, a subordinação do sexo à performance, por exemplo, eles empobrecem as experiências, e retiram-lhe o que nós poderíamos chamar
de alma, né? Então são experiências que estão diretamente ligadas a uma subjetividade, a sentidos e significados diversos para os sujeitos, que quando submetidas a uma racionalidade e uma objetificação, elas tendem a empobrecer a experiência. Então nem tudo pode ser previsível, nem tudo pode ser controlado, né? Então o esporte, nesse sentido, ele sobrevive justamente pelo que ele tem de jogo, pelo que ele tem de lúdico, pelo que ele tem de imprevisível, né? E onde é que se estabelece, então, essa chamada cultura de fronteira do esporte, né? Segundo o autor, né, e a citação que ele traz, as fronteiras são lugares de risco, né? Então, aqueles povos que vivem numa fronteira, por exemplo, uma fronteira é sempre uma área de risco para esses povos fronteiriços, né? Nesse sentido, então, o ser humano ele vive nessa experiência entre o que é controlado e o descontrole, entre o previsível e o imprevisível, entre o que ele consegue agora e entre o que ele não consegue. Todas essas fronteiras são características muito marcantes do esporte e da prática esportiva, né? As performances esportivas exigem do atleta ou do esportista, né, do sujeito que pratica esporte, características e desempenhos que vão retirar ele do quadro de normalidade, né? Já a gente vai descrever um pouco melhor isso. E ao retirar esse sujeito da sua posição de conforto, da sua posição de normalidade, elas o impulsionam a romper os limites fronteiriços, né, que o corpo ou a ciência nos coloca, né? No terceiro ponto, né, o esporte ele nasce justamente da objetividade científica, da tentativa de controle, mas ele oferece espaços de ruptura, né? Como um exemplo aqui nós podemos citar que sempre quando surge uma nova prática corporal, rapidamente as instituições esportivas tentam colocá-la sob seu controle, né? Então há um processo de esportivização das práticas, né? E várias práticas já sofreram esse processo, como a dança, por exemplo. No entanto, sempre estão surgindo novas práticas, né? Então, à medida que a instituição esportiva tenta controlar, o ser humano também busca espaços de ruptura, criando outras possibilidades de prática, né? Então, o gesto esportivo, olha, ele pode nos levar aos cumes da emoção exaltada ou nos enviar para a profundidade da depressão. Impulsiona a enfrentar o novo, abandonando a segurança do gesto conhecido. Impulsiona a criar e explorar possibilidades ignoradas. Uma citação do Glovisolo que está lá no interior do texto do professor Festenseifer, né? Então, o gesto esportivo é a maneira que nós temos de romper com esses limites conhecidos e nos entregar a novas possibilidades, né? Então, buscando o alargamento dessas fronteiras, né? Esse alongamento que foi retratado no início da fala. Pois bem, o gesto esportivo nesse sentido, então, um gesto que teve bastante discussão, é a bicicleta do Cristiano Ronaldo e como ele consegue fazer isso, como ele atinge, né? Como que ele busca superar limites que outros sujeitos não conseguem. De alguma maneira, viver na fronteira não significa somente a execução do gesto em si, né? Mas de alguma forma nós nos realizamos a partir do gesto do atleta, naquilo que nós não conseguimos fazer, né? Sendo que o atleta, então, é esse sujeito fora da realidade. Então, de alguma maneira, quando nós vemos o gesto do Cristiano Ronaldo, ele nos impressiona e nós nos sentimos realizados na medida em que vemos o que é possível ao ser humano fazer. Por isso, nós somos tão atraídos à contemplação da prática esportiva, né? Aqui chegou a 2,10 metros de altura e pouquíssimos atletas conseguiriam fazer isso. Então, nós vivemos na fronteira, não só num sentido de prática, da busca pela execução do gesto esportivo e da superação da nossa própria condição de conforto, mas também nos realizamos a partir da contemplação do gesto do outro, né? Como se fosse um nosso espelho, né? Porque também um ser humano como nós. Da mesma forma, nos impressionamos muito quando vemos, por exemplo, o Arthur Zanetti fazendo essa posição da ginástica, né? Que é o chamado Cristo, né? Não sendo possível a nós
realizarmos tal feito, nós nos realizamos a partir dos feitos dele, né? Então, por isso, talvez isso explique um pouco o porquê que há essa mitificação do atleta no imaginário social, né? Porque o atleta atinge, então, essa representação tão forte no nosso imaginário. Pois bem, nesse sentido, pessoal, espero ter contribuído para vocês compreenderem de como que nós nos estabelecemos nessa fronteira entre o que é possível e o que ainda não é possível no que se refere ao esporte, de como que o esporte nos situa nesse contexto de fronteira, a ponto de nos possibilitar sempre o alargamento. Caberia alguns questionamentos no sentido de: será que os recordes continuarão sendo quebrados? Como é que será a saúde na prática esportiva daqui a alguns anos, né? O que nós conseguiremos fazer? Será que os 100 metros rasos e o recorde do Usain Bolt ele será quebrado ou não? O que o futuro nos espera, né? A julgar o esporte como um contexto, como um fenômeno de fronteira e como uma experiência de fronteira, o que podemos garantir é que o ser humano vai continuar buscando o rompimento e o alargamento dessas fronteiras.